Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos fazer a oração para dar início ao culto nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo diante da tua presença que aqui se encontramos para louvar, bendizer e exaltar o teu nome. Obrigado, Jesus querido, por toma essa a direção desse trabalho, fala cada coração, alimenta a tua palavra, conosco, Pai, direciona nossos vidas, em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu chamo os Jesus para vir louvar os hinos. Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor, amém. Amém, a paz do Senhor. Quero cantar o hino da cristã aqui, número 175. Amém? Amém. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Oh, aleluia. O hino de número 186. Glória a Deus, aleluia. Amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Glória a Deus, Deus. pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor.
Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluias. Cantar aqui também o de 192. Amém? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, te mando um bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Amém. Agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Glória a Deus, aleluia. Cujo título nos diz: Satanás persiste em afligir a Jó. Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. O título nos fala: Satanás persiste em afligir a Jó. E num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse:
pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço da telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e concertaram juntamente, vieram condoer-se dele, caçoaram. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo, bendizendo o teu nome, porque tu és Deus. Que a tua vontade seja feita como sempre foi, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e realizado aqui neste lugar. Palavra, abençoa, salve e liberta aqueles que estão ouvindo a nossa voz nesta noite. Em nome de Jesus, te louvamos e te glorificamos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Poder, glórias, aleluia, a respeito de Jó. Jó era um homem, né, temente a Deus, né, obediente a Deus, que vivia na presença do Senhor. Mas um dia, né, Satanás olhou para Jó, e ali, né, Satanás quis tentar Jó em todos os momentos. E então Satanás foi na presença do Senhor, e ali ele pediu, né, ao Senhor que tocasse, né, para que ele pudesse tocar em Jó, para que Jó viesse a blasfemar contra Deus. Mas Deus conhecia Jó, né? Conhecia muito bem Jó, que Jó era um homem temente, que vivia buscando a ele. Então o Senhor confiava em Jó e sabia que Jó não ia, né, blasfemar em momento nenhum. E então, né, o Senhor permitiu então que Satanás, né, pudesse tocar na vida de Jó, mas não atirasse, né, louvado seja o nome do Senhor. Então ali foi Satanás e jogou umas chagas, né, em Jó, e Jó então teve essas chagas desde o pé, né, da planta do pé, e começou a coçar essas chagas com as telhas, né, com telha. E tua mulher então chegou para ele dizendo: blasfemas contra teu Deus e morre, né, entrega a tua vida e morre. E ele então disse para ela que ela estava ficando doida, porque se Deus, né, ele nos dá coisas boas, também não poderá ele nos dar coisas más. Então ali estava aquela mulher blasfemando, né, contra Deus, pedindo que o teu esposo, né, lançasse mão da fé que ele tinha em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó era um homem temente a Deus, e ali ele não blasfemou, ali ele ficou, né, fiel até o momento, né, até o fim, né, louvado seja o nome do Senhor. E assim que o Senhor quer de nós também. Nós sabemos que os dias são maus, né, nós sabemos que é tanta corrupção, tanta coisa ruim que tem acontecido neste mundo, é tanta violência, mas o Senhor, né, nos fala nesta noite que nós devemos ficar firmes na presença dele. Nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para ele, né, porque ele, né, vai consumir tudo isso que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali Jó, ele, né, ficou na presença do Senhor, e passou Jó maus pedaços
pedaços na mão de Satanás, mas em momento nenhum Jó, né, foi infiel para com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos hoje, né, basta ter uma doença, já entrega os pontos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Basta ter um problema, a pessoa já começa, né, a blasfemar, a falar de Deus. Por que será que Deus me deu isso, né? Por que será que estou passando por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que confiar em Deus, buscar o Senhor, né, constantemente, porque sabemos que os dias são maus, né? E sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos pegar, né, o exemplo de Jó e colocar em nossas vidas, mesmo sabendo que no tempo de Jó as coisas também não eram diferentes como está sendo hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos também que Satanás, ele só toca em nossas vidas, né, se for permissão de Deus, e também se nós procurarmos, né, com as nossas próprias mãos aquilo que não é permitido por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar na presença do Senhor, buscar o Senhor constantemente, né, para que Ele venha nos abençoar, venha nos conduzir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Satanás, ele está ao derredor, né, bramando como um leão, procurando nos tragar, né? Louvado seja o nome do Senhor, lançando doenças e mais doenças a cada dia. Toda vez que a gente, né, liga a nossa televisão, a gente vê aí quantas doenças têm surgido, né? E isso tudo é relatado pela Bíblia. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo são coisas que está relatado na palavra do Senhor. Basta somente você abrir a Bíblia e ler, né, a palavra do Senhor, que você vai compreender as coisas que estão acontecendo neste mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu passo agora a oportunidade para o Jefferson. Deus Santo, aleluia, oh maravilhas. Novamente saúdo a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos aqui cantar o hino da questão de número 422. Glória a Deus. Amém? Amém. No céu não entra pecado, É verdade, oh glória. fadiga, tristeza, nem dor. Oh, aleluia. Não há coração quebrantado, Deus de poder. pois todos são cheios de Maravilha, amor. Jesus. Oh glória. As nuvens da vida terrestre Deus não Santo. podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Oh, aleluia. Glória a Irei eu pra Deus. linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluia. Pagar não é necessário, Senhor, a aleluia. casa que lá hei de ter, Glória a Deus. e meu eternal vestuário Deus Santo, no aleluia. céu nunca vai se romper. Glória a Jesus. Jamais viverei em pobreza, Maravilha, Deus, aflito aleluia. no meu santo lar. Ali há bastante Oh, riqueza, da qual poderei desfrutar. Aleluia. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grandes Glória a Deus. No céu o luto é banido, Oh, glórias, aleluia. enterros não hão de passar, Aleluia, sepulcros jamais são Deus erguidos, Santo. lá mortos não vou Oh, glória a encontrar. Deus.
Os velhos serão transformados, Aleluia. mudados nós vamos Deus ficar. Santo. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre. É verdade, brilhar. aleluia. Irei Oh, pra glória. linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, Glória, aleluia. rodeado de Deus grande Santo, esplendor. Deus vivo, de poder e glória. Tentar isso novamente, muito tarde. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino 200. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Aleluia. E nos manda que levemos Deus Santo, aleluia. os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quanto pra levar consigo o culpado encarnou. Glória a Deus. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso, né, bondoso amigo, né, louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que levou as nossas dores também, né, na cruz do Calvário, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, louvado seja o nome do Senhor, para que nós pudéssemos, né, ter um pouco mais de tranquilidade, né, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, né, os próprios homens buscam, né, buscam essa intranquilidade com as suas próprias mãos, né? Então, muitas vezes, quantas pessoas não blasfemam, né, das coisas que andam acontecendo neste mundo, mas isso são coisas do próprio homem, né? A palavra do Senhor nos fala do que se queixa o homem vivente, se queixa das suas próprias preocupações, né? Se queixa daquilo que ele mesmo busca, né, com as suas próprias mãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então aqui, né, fazer uma oração para passar para o pastor Edson trazer a palavra. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome, porque tu és Deus santo e fiel. Obrigado, Jesus querido, pelos hinos aqui entoados, pela tua palavra aqui lida. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas e neste lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, eu te louvo por tudo, Pai, e abençoa o teu servo que vai vir trazer a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Deus, Ele é bom. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é único e exclusivo. Ele é o Criador. Ele é soberano. E todos nós, seres humanos, fomos constituídos para sermos seus adoradores. Oxalá que o povo, em vez de estar em protesto, não que seja errado, temos que lutar pelos nossos direitos, pela nossa democracia, mas oxalá que o povo pudesse se reunir nessa incessante vontade para louvar o nome do Senhor. Queridos, hoje, culto da família, onde esta família, em nome de Jesus, se reúne para cultuá-lo. E nós queremos aqui trazer uma palavra que vem do trono de Deus. E ela está baseada lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8, o qual, como é costume desta igreja, iremos abrir as nossas Bíblias e meditarmos. Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 8 somente. Carta aos Filipenses, que nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pai, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Fala aos nossos corações, nos alimenta com a tua palavra, Senhor. Ó Papai querido, ó Deus de poder, salva, cura, liberta, manifesta, Senhor, a tua presença em nosso meio, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, e a tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus? Queridos, queremos hoje desmembrar a palavra do Senhor com um tema que nos diz assim: como o cristão deve viver. Nós, como crentes, sabemos como devemos viver, como devemos nos comportar em meio a essa sociedade que tão de perto nos rodeia. Mas infelizmente existe algumas falhas na maneira de alguns se comportarem em meio a este povo. E é estas falhas que nos acusam, e é essa falha que gera um problema muito grande em nossa santidade. Por isso que nós temos que falar constante, se autocondicionar, para termos uma maneira nobre, elegante, decente de vivermos nessa terra, enquanto o nosso período aqui não finda. Por isso o tema diz: como o cristão deve viver? O subtópico que nós aqui entendemos e queremos desmembrado também na palavra diz: de que maneira, vejam bem, de que maneira devemos viver no mundo como crentes? A Bíblia diz que esse mundo jaz no
principalmente para aqueles que não acreditam na palavra de Deus, basta somente ele ligar a sua televisão, ou comprar um jornal, ou conversar com alguém que é antenado, alguém que é informado, alguém que é culto sobre os fatos que estão ocorrendo no nosso Brasil. Não vamos ir mundo afora, vamos nos localizar dentro da nossa pátria amada. Os fatos que têm ocorrido nesses dias atuais é obra de Satanás. Nunca se viu tanto problema generalizado, tanta morte, tanto descaso, tanta corrupção, tanta bandidagem, tantas pessoas viciadas. Isso é obra de quem? De Deus? Não. Do homem, sim, o homem tem uma parcela, porque ele dá lugar. Mas essa obra, de um modo geral, é de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A irmã Iraci leu aqui Jó, sobre Jó, quando o inimigo tinha permissão de ir diante de Deus. O diabo foi ali diante de Deus questionar o homem, Jó. E a Bíblia diz, quando Deus questionou a Satanás, de onde ele vinha, ele respondeu, de rodear a terra. O inimigo está rodeando a terra. O inimigo está rodeando as vidas. Porque o intuito de Satanás é matar e roubar. E destruir, fato. Mas como é que nós podemos evitar isso? Se ele é poderoso, crendo em Jesus, tendo uma maneira decente de viver. Nós, crentes, conhecemos o poder do nosso Deus, mas também outrora estivemos no mundo e também conhecemos o poder do diabo. Hoje nós somos cristãos. E como é que nós devemos viver nessa terra? O que é um cristão? Só se entende que um cristão é uma pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos. Vivemos o cristianismo. Ou seja, o cristão é um seguidor e adorador de Deus na pessoa de seu Filho Cristo. Então nós temos por obrigação ter uma maneira diferente de vivermos nessa terra, aonde Satanás está controlando. Mas não como escravo do diabo, mas como servos de Jesus, como verdadeiros cristãos. Salmo 96, versículo 9 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Como cristão devemos adorar o nosso Deus. Como cristão devemos prestar honras ao nosso Senhor. O texto, o qual nós lemos aqui, ele nos exorta a quê? A buscarmos para a nossa vida tudo, vejam bem, tudo o que é verdadeiro e correto. A palavra do Senhor diz para mim e para ti, diz para nós: busquem o que é verdadeiro, o que é correto para as suas vidas. Ou seja, devemos buscar todas as boas condutas de um cristão, aleluias, orientado por Deus. Podemos fazer sim a diferença. Não é porque você vive em meio a uma sociedade corrompida que você deve se corromper. Não, meus irmãos. Hoje você é luz, porque um dia você entregou a tua vida para Cristo. E as coisas se passaram,
As coisas antigas da sua vida ficaram para trás. Você largou a bagagem do mundo. Você não é mais propriedade do mundo. Você agora é propriedade de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, meus irmãos, você tem que buscar o melhor dessa terra: nobreza, caráter, ética, decência, honradez. Louvado seja o santo nome do Senhor. É a diferença que você deve buscar nos dias atuais, porque nós estamos vivendo uma geração de dissimulados e corruptos, bandoleiros, egoístas, que pensam só no ventre, a sua barriga. E você tem que ser diferente, meu irmão, porque hoje você é um cristão, você professa a sua fé em Jesus, e Jesus é santo. Aleluias. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ei, irmão, ei, irmã, você tem que ser testemunha de Jesus. Você tem que fazer a diferença. Você está de passagem nesse mundo. Você vai encontrar com o teu Deus. E se você não fazer a obra de acordo, você será questionado, questionada. A Bíblia relata que para vivermos tranquilos, devemos buscar a bondade e não a maldade. É fato, meus irmãos, hoje nós temos um percentual de pessoas que buscam mais a maldade do que a bondade. A maldade para o seu bel prazer. Estava agora ali na mídia, assistindo a mídia, quando eu vi 6 jovens espancando o outro. O espancaram até a morte. Mataram um amigo deles, porque assim, diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Ele estava no meu grupo e ele foi espancado, literalmente, até a morte. O mundo jaz o maligno. As pessoas estão se matando e se autodesvalorizando. Isso é fato. O povo de um certo quadrativo está em grande número levando outros à morte. E você está vivendo justamente nesse meio. Você está vivendo justamente neste local. E você, como crente, como cristão, o que deve fazer? Como deve viver? Como deve se comportar? Ou seja, queridos, para vivermos em agrado a Deus, devemos buscar sempre o bem e nunca o mal. Aquele que sabe fazer o bem e não pratica, peca. Peca. E se você peca, você não é merecedor ao reino dos céus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 14 diz: buscai o bem e não o mal. Para quê? Para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como diz, estamos vivendo um momento tenebroso na face da terra. Um momento onde o inimigo tem subjugado uma grande quantidade de seres humanos. Pessoas maldosas, mal intencionadas, chacoteiras, vingativas,
opressores, escarnecedoras. Pessoas que procuram e têm o desejo de fazer o mal. Covardes. O mundo está cheio de pessoas covardes. E você, como luz, meu irmão, não pode se associar aos tais. Ontem estivemos ali, em frente ao Congresso, protestando, querendo uma democracia para o nosso país nascedouro. Mas nunca se viu tanta maldade localizada em um setor como aquele. Muitas agressões, muitos palavreados, muita humilhação. Por que isso, meus irmãos? Porque o povo está corrompido. São corrompidos cobrando corrompidos. São pessoas errôneas cobrando pessoas errôneas. São pessoas de mentes corruptas cobrando pessoas corruptas. E cadê as pessoas de mentes honestas? Pessoas que vivam a honestidade, pessoas de caráter, de brio. Cadê o povo do bem? Cadê as pessoas que professam caráter, dignidade? Aonde estão eles? Estão corrompidos. E nós, como igreja, temos que fazer a diferença. Vivemos em uma época que a nossa maneira de viver conta muito sobre o nosso caráter para a vida. Ou seja, o mundo segue muito de perto a maneira de viver de alguém que se diz ser um cristão. Irmão, irmã, não fique pensando que por você ser crente, as pessoas estão se afastando de você, mas não estão te acompanhando. Eles estão te filmando 24 horas, porque eles querem um erro teu, para crucificar o teu Deus. Eles querem uma falha tua, para denegrir a imagem do teu Senhor. Nós somos vigiados 24 horas, desde o dia que nós levantamos a nossa mão para o céu e aceitamos Jesus como nosso Senhor. Eles estão procurando as nossas falhas para criticar a nossa fé, para agradar o seu bel prazer. Por isso nós temos que ter uma maneira decente de viver. Meus irmãos, não podemos viver como os barraqueiros vivem. Não podemos viver como os farofeiros vivem. Não podemos viver como os dissimulados vivem. Não podemos viver manipulado pelos vícios desse mundo. Não podemos nos corromper pelo prato de lentilha. O nosso Cristo, o nosso Jesus, entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos purificar e nos dar a oportunidade de morar nos céus. Por isso nós temos que ser diferentes. Não precisa gostar de nós, basta que nós venhamos agradar o nosso Deus. A Bíblia diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12 diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, andar nesse mundo com dignidade. É assim que o crente tem que se comportar: dignidade, respeitar os direitos de todos, cobrar os seus direitos, viver uma vida ética decente,
se afastar das rodas dos escarnecedores. Você não tem mais parte com as trevas, agora você faz parte da luz. Vos associeis com aqueles que glorificam o nome do mesmo Deus que você. Escapa-te pela tua vida. Tenha uma maneira digna de viver na terra, porque seu tempo aqui é curto. Mas é nessa terra que você vai adquirir galardões para fazer a diferença na cidade santa. E você só vai conseguir adquirir galardões neste planeta, neste mundo, se você saber viver dignamente. Não se corrompa, meu irmão. Não se venda, minha irmã. Tudo nesse mundo é passageiro, é transitório. Daqui nós não levamos nada. Somente a honra ou a desonra. O mundo passa por uma transformação muito grande em se tratando de pessoas de mente honesta e de mente corrupta. Ou seja, com essa bruta transformação, é fato que existem grupos de pessoas honestas, como também existem grupos de pessoas corruptas. Não fique pensando que o corrupto é simplesmente aquele cidadão que se diz ser cidadão, que rouba fortunas e fortunas. O corrupto começa em coisas pequenas. A primeira coisa que ele pode roubar na sua vida é o seu objetivo, é o seu caráter, é a sua hombridade. O corrupto começa a adentrar a sua vida, a vida da sua família, como o gato come pelas beiradas o seu lanche. A corrupção está inserida em todos os canais da sociedade. E você tem que ter a mente honesta, você tem que fazer parte do grupo dos honestos, mesmo que para isso você venha a ser prejudicado. Pouco tempo agora fomos prejudicados em um dos aluguéis que nós temos. Um sujeito que se dizia o bambambam nos enrolou. Mas o que isso vai fazer em diferença da nossa conduta para com Cristo? Nada. A Bíblia diz que nós temos que orar e entregar na mão do Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça. Nem por isso vamos parar de viver, ou nos corromper, ou buscar a nossa vingança com a própria mão. A vingança é de Deus. Meus irmãos, nós vamos sofrer afrontas, nós vamos sofrer decepções, nós vamos sofrer traições, nós vamos sofrer agressões. Sim, vamos. Os seguidores da cruz sempre foram e serão perseguidos neste planeta. Mas nós não podemos desistir do nosso objetivo. Nós não podemos desistir do nosso alvo. O nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo é vencermos este mundo e chegarmos na glória, porque na glória é a eternidade. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Você é o que, meu irmão? Justo ou ímpio? Como é a sua maneira de viver nessa terra? Você vive do lado dos grupos dos corruptos ou do lado do grupo dos honestos? Você sabe respeitar o direito dos outros, meus irmãos? Ou você vive desordenadamente como esses grupos desonestos, que não respeitam nada e ninguém, que se acham os bambamãs da última hora? Meu irmão, haverá um dia de cobrança. Haverá um dia que tereis de prestar contas diante de Deus, a hora da verdade. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Haverá esse dia, meu irmão, mais cedo ou mais tarde. Por isso é importante que venhamos viver neste mundo sobriamente. Por isso é importante que venhamos viver nesse mundo convictos que estamos agradando a Deus e não ao homem. Quem recebe Jesus Cristo como Senhor deve comportar bem em meio à sociedade que vive. Ou seja, o jeito que vivemos
infelizmente pisou na bola, mas ele só não está sendo acusado. Todos que professam a mesma fé que ele são culpados pelo erro dele. É assim que a sociedade nos vê, meu irmão. Se alguém lá na China errar e dizer que é crente, nós todos somos culpados, porque isso é obra de quem? É do diabo. O diabo quer parar a igreja, mas ele não tem poder sobre a igreja. Não podemos baixar a nossa cabeça em meio às afrontas de Satanás. A Bíblia diz que ele é um derrotado, que nem casa ele tem, porque o nosso Cristo tomou o lar dele. Ele está por aí de rodear a terra. Nós somos vitoriosos. Nós somos cabeça em pé. Nós marchamos com passos fortes, robustos e largos rumo à glória. Não podemos aceitar a acusação do inimigo, mas também não podemos dar oportunidade para ele nos acusar. Enquanto estivermos nessa terra, que venhamos honrar os nossos impostos, que venhamos honrar os nossos compromissos, que venhamos honrar o nosso trabalho, aleluias, que venhamos honrar o nome de Jesus, o nosso Senhor. Oh, maravilhas! Queridos, o jeito que vivemos conta muito. Se você olhar para a sociedade lá fora, você vai ver os tipos de pessoas que convivem. Você vai ver a falta de respeito, a falta de postura, a falta de decência. É um mundo comandado pelo diabo. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, meu irmão, deixar-nos macular por essas atitudes. Irmãos, não interessa se você está dentro da igreja, não interessa se você está dentro da sua casa, não interessa se você está no teu trabalho. O que interessa é que aonde você estiver, o nome de Jesus, através da sua conduta, seja exaltado e glorificado. Até as suas amizades têm que ser selecionadas, porque senão você vai cair no engodo de Satanás. Vigia, meu irmão, Jesus está voltando. A sua maneira de viver conta muito. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Ei, irmão, ser santo em toda a maneira de viver é a maneira de andar, é a maneira de falar, é a maneira de se vestir, é a maneira de se comportar. É uma questão de ética, e ética é para poucos. É uma questão de honestidade, e honestidade é para poucos. É uma questão de hombridade, e hombridade é para poucos. Meu irmão, tu é o sal, tu é a luz. Cristo conta com você. Não podemos dar a bandeira branca para o diabo. O diabo não tem poder. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, mas para isso, haja visto a necessidade da nossa maneira de viver nessa terra ter decência. Oh, aleluias! Como cristãos devemos viver como sal da terra. Ou seja, meus irmãos, quem é convertido a Cristo deve fazer a diferença em meio à sociedade que vive. É lá no teu trabalho, meu irmão. É lá no teu trabalho que o diabo vai te afrontar. É na tua casa, em meio à sua vizinhança, que o diabo vai te afrontar. É em meio à sua parentela que o diabo vai te afrontar. É no trânsito que o diabo vai te afrontar. Aonde você estiver, que professa o nome de Jesus, saiba que o diabo vai levantar um adepto dele para lhe acusar, para tentar lhe tirar da posição, meu irmão. E você tem que entender que você é o sal da terra. É quem tempera. Você não pode ser nem insosso nem salgado. Você tem que ser equilibrado. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Oh, aleluias! Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens é estar de acordo a eles. Sabe o que o homem quer hoje de nós? Manipular.
subjugar, extrapolar. Ele vai sugar o teu último caldo e depois vai te colocar para escanteio. É assim que funciona o mundo que é manipulado pelo diabo. Por isso, meus irmãos, não abram a guarda. Não abram a guarda. E se o diabo partir para cima de você, dê-lhe uma de esquerda em nome de Jesus. E ele vai correr milhas de distância da sua presença. Agora, se você abrir a guarda, ele vai me dar uma de direita. E você vai voltar para o mundão. Vai se tornar um viciado. Vai se tornar um drogado. Vai se tornar um prostituto. Vai se tornar tudo aquilo que ele desejar na tua vida. Ou tu derruba ele ou ele te derruba. Não tem meio termo. Ou tu é de Deus ou tu é do diabo. É assim que a Bíblia ensina, meus irmãos. A nossa maneira de viver conta muito. Como cristão devemos viver como a luz do mundo. Ou seja, quem confessa Cristo como seu Senhor deve dar bom exemplo a todos. Como eu disse, meu irmão, você está sendo visto. Você está sendo filmado. Se você vacilar, se você pisar na bola, esses que estão te olhando, que estão do seu lado, é eles que vão te acusar. É eles que vão te massacrar. Por isso você tem que dar bom exemplo. Por isso você tem que honrar a Deus. Meus irmãos, dar bom exemplo não é ficar levando tapa na cara, não, meu irmão. Dar bom exemplo é você cumprir as normas éticas e morais da sociedade. Você não tem que sair por aí sorrindo para todo mundo para agradar, não. Você não tem que estar cheitando tudo quanto é maracutaia do mundo, não. Você tem que ter princípios. Antigamente, há muitos anos atrás, as famílias eram conhecidas pela a honradez dos filhos, pelo caráter dos filhos. Hoje, como a sociedade anda mesclada, por causa do divórcio, já não tem aquele rótulo de honradez. Porque às vezes o pai está criando um filho de um ou dois pais diferentes. Esse menino já adentrou em 3, 4 famílias e não conseguiu constituir um caráter. Nos dias de hoje, meus irmãos, é totalmente diferente do antigamente. Antigamente havia um certo amor mútuo entre as pessoas. Hoje, o que prerroga em meio à sociedade é o egoísmo. Este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que nós estamos. E nós não podemos negar isso. Porque se nós negarmos isso, fazer de conta que isso não está acontecendo, amanhã é nós que vamos estar no lamaçal de pecado. O diabo existe, irmãos. Lute contra ele. Ele não tem poder na tua vida, mas não abre espaço para ele tentar lhe derrubar. Vigie, vigie. Você é crente em Jesus. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus venceu e nos mostrou e deixou o caminho. Aleluias. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Está falando para ti, igreja. Vós sois a luz do mundo. Oh, aleluias. Já não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ei, irmão, anda aí fora como luz. Luz que reflete glória de Deus. Não como trevas na calada da noite, dando trabalho para a sociedade, trazendo trabalho para os seus vizinhos, trazendo trabalho para as autoridades. Não, meu irmão, ande como luz. Você só tem a ganhar. Isso é galardão, meu irmão. A nossa hora está chegando. Ei, irmão, está chegando. Ei, irmã, está chegando a hora. Jesus está às portas. Nós vamos embora dessa terra de pecado, dessa terra de mentira, dessa terra de falsidade, dessa terra de hipocrisia. Nós vamos embora. Não desanima agora, só mais um pouquinho. Jesus está voltando. Creia, acredite.
acredite, esse é o foco da igreja, é ser arrebatado, aleluias. Não estamos aqui para gerar riquezas, tudo isso vai ficar, tudo isso é transitório. Estamos aqui para alcançar a salvação em Jesus, para alcançarmos a morada celestial, aleluias. Como cristãos devemos viver como santuário de Deus, ou seja, quem crê em Cristo Jesus deve buscar a santidade plena para o seu viver, irmão. Em nome de Jesus, que a santidade esteja sobre a sua vida. Meus irmãos, essa parede tem ouvido, essas paredes têm ouvidos. Se você não tiver uma santidade dentro da tua casa, amanhã o teu nome é jogado no ventilador, e para recuperar o teu nome vai dar uma trabalheira terrível. Se comporte decentemente dentro do seu lar, como homens e mulheres de Deus, como santuários do Deus vivo, aleluia, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia não nos diz o dia do arrebatamento, mas nós sabemos que é em meio a esta geração, porque a palavra de Deus está se cumprindo, aleluia. Vamos vigiar, irmão, como nos comportamos em meio à sociedade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 nos diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É uma pergunta, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Ei, igreja, tu és povo do Deus vivo, aleluia. Glorifique o nome de Deus, aleluia. Viva como santuário de Deus. Não te preocupe pela acusação de Satanás. Ele perdeu, já era, meu irmão. Ele te perdeu. Ele perdeu, você agora é santuário, aleluia. Como cristãos, devemos viver como as videiras que dão frutos. Ou seja, quem se intitula crente deve dar bons frutos para o reino de Deus. Ei, irmão, que fruto tu estás dando para o reino de Deus? Como é que está arado o teu terreno? Como é que está o teu coração? Como é que estão os seus conceitos, o seu pensamento? Ei, irmão, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que tem dentro do teu coração? O que tem dentro do teu coração, ó igreja? O teu coração está revestido pela presença do Senhor Espírito Santo. Dentro do teu coração está cheio do amor de Deus. Dentro do teu coração está cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas se o teu coração estiver vazio, se o teu coração estiver cheio de mentira, se o teu coração estiver cheio de falsidade, cheio de palavreado chulo, oh irmão, te conserta enquanto o dia é hoje, porque Jesus está vindo para nos levar. Oh, aleluias! Vamos dar bons frutos nessa terra, meus irmãos. Oh, meus irmãos, você não precisa agradar o homem, você tem que agradar o teu Deus, porque é o teu Deus que vai te levar para o céu ou te mandar para o inferno. Você não veio para este mundo para agradar homens, você veio para este mundo para exaltar o nome do Senhor teu Deus, porque foi Jesus que morreu por ti, porque foi Jesus que sacrificou por você na cruz do Calvário. Tenha hombridade, tenha honradez, honra o sacrifício do teu Deus. Oh, aleluias. João capítulo 15, versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Oh, irmão, vamos dar frutos para a glória de Deus. Oh, aleluia! Vamos fazer a diferença. Vamos ter uma vida honesta, irmãos. Oh, irmãos, estamos vivendo em meio a uma desonestidade terrível.
terrível na face da terra. Haja visto os nossos políticos, meus irmãos. Agora ali no Congresso existe mais de 3.000 pessoas que estão ali correndo atrás dos seus direitos, porque aqueles que estão no poder têm levado toda a nossa herança, têm esvaziado os nossos cofres, e o nosso país está passando por uma decadência econômica terrível. São muitas pessoas desempregadas, os leitos dos hospitais estão todos detonados, a segurança está defraudada. Oh irmão, oh igreja de Jesus, seja honesta, senhores, seja honesta, senhoras, tenha uma vida decente. Precisamos ter mentes honestas para afastar de nós as mentes corruptas deste mundo. Oh irmão, tu és a luz, tu és o sal, faça a diferença. Como cristão devemos viver como verdadeiras testemunhas de Deus. Ou seja, meus queridos, quem é grato a Jesus deve propagar o seu amor, aleluia. Temos que manifestar o amor de Deus a este mundo. Jesus disse: de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer pela palavra já está condenado. Oh irmão, vamos propagar que Jesus, o Cristo, morreu por amor a todos nós, que Jesus só pede somente que venhamos reconhecer o seu sacrifício, que Jesus tem o melhor preparado para nós, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu no coração do homem. É maravilha, é maravilha. Vamos proclamar a este mundo que o nosso Deus é amor, o nosso Deus é verdade, aleluias. Vamos dar testemunho da nossa vida, meus irmãos, da transformação que Deus tem feito sobre o nosso viver. Oh, aleluias. Tu és grato ao Senhor, igreja. Se tu és grato ao Senhor, propague o amor do teu Senhor, propague a bondade do teu Deus. Isaías 43:10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é o único, Ele é exclusivo, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de amor. Oh, aleluias. Propague o amor do teu Deus. Morte a essa geração que está sofrendo nas garras do inimigo, essa geração que está passando, como tem um jargão popular, comendo pão que o diabo amassou. Mostre que cá do nosso lado tem um Deus que quer mudar a vida deles, um Deus que quer derramar nos corações dele amor, verdade. Oh, aleluias. Como cristão devemos viver como servo de Jesus Cristo. Ou seja, meus queridos, quem ama Cristo Jesus deve servi-lo com alegria, com amor e muita dedicação, porque hoje está faltando pessoas dedicadas a Deus. Hoje está faltando pessoas que têm o pleno amor em seus corações para com Deus. Hoje está faltando a alegria que vem dos céus em nossas vidas. Por isso nós temos, meus irmãos, que clamar a Deus: ó Senhor, aviva a tua obra, papai, aleluia. O poder é de Deus. É só Deus que pode fazer a diferença. João capítulo 13, versículo 16 e 17 diz: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Vamos fazer a obra de Deus, meus irmãos. Vamos nos dedicar à obra de Deus. Não olhe para o mundo,
Não olhe para o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo só quer subjugar. As coisas do mundo são passageiras, elas passam, irmão, elas passam. O dia de hoje passou, acabou. Se você tivesse de fazer alguma coisa no dia de hoje não fez, acabou. Algumas pessoas estão descendo a morte no dia de hoje, outras estão vindo a vida, e assim a nossa vida. E qual será o nosso dia? Qual será? Quando é que nós vamos partir desta terra? Porque para partir desta terra não tem idade, não tem cor, não tem religião. Para partir desta terra basta ser convocado. Irmão, e que possamos chegar diante do Senhor e recebermos o bem-vindo. Oh, aleluias! Vamos ter uma vida decente, vamos ter uma vida ética, vamos ter uma vida compromissada com o Senhor. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a Jesus. Irmãos, vamos orar por essas autoridades civis que estão aí no poder. Temos que interceder, porque querendo ou não, a nossa vida financeira depende deles, como também podemos ser prejudicados na vida espiritual por causa da vida financeira. Tem muitos crentes que não têm comunhão com Deus porque a sua vida financeira está no vermelho. Obviamente foi uma falta de administração, foi porque não souberam administrar as suas vidas e hoje estão aí dependendo de favores. Mas nós temos que orar por esses políticos, para que eles sejam libertos das garras de Satanás, para que eles venham acabar com essa roubalheira, com essa corrupção infernal, para que nós possamos ter o nosso emprego, para que nós possamos pagar os nossos impostos, nos alimentar e vestir adequadamente. Oh, irmão, nós temos que orar. O papel da igreja é orar, é interceder. Por isso, meus irmãos, vamos viver como filhos de Deus, honrando o sacrifício do nosso Senhor. Amém, igreja? Concluímos que, como cristão, devemos ter uma vida exemplar em meio ao nosso convívio eclesiástico e secular, ou seja, dentro da igreja e fora da igreja. Devemos ter só um testemunho onde o nome de Jesus é glorificado. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração para darmos término neste trabalho, agradecendo a Deus por essa palavra. Deus, a Ti é toda honra, a Ti é toda glória, a Ti é todo louvor. Papai, obrigado por este momento aqui diante da Tua presença. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus. Obrigado, Senhor, porque tens feito maravilhas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos salvos mediante a Sua palavra, Senhor. Continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja, papai. Tudo aquilo que quiser se manifestar contra esta família, que o Senhor lance por terra, porque o Senhor é a nossa justiça, porque a nossa vida é propriedade particular do Senhor, papai. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja. Cura, salva, liberta, papai. Opera maravilhas em meio às famílias, Senhor. Repreenda toda obra do inimigo, meu Deus e meu Pai. Abençoa os nossos amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Fortalece-os. Alegra os seus corações, dá vitória a todos eles, Senhor, porque somente é o Senhor que tem poder. Salva, cura, liberta a nossa parentela, papai. Oh, Deus querido, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, toma aquele congresso ali em tuas mãos, Senhor. Toma aqueles políticos ali em tuas mãos, Senhor. Faça uma transformação
transformação naquelas vidas, Senhor. Quebra, destrói aquelas mentes corruptas, Senhor, e enche eles de honestidade, papai. Faça uma obra ali, meu Deus. Abençoa aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles pais de família, aqueles idosos que estão ali agora em frente ao Congresso, em todo o Brasil, Senhor. Que o inimigo não venha ter poder sobre a vida deles, Senhor. Ó Pai, faça diferença em nosso Brasil, Senhor. Toma esse país em tuas mãos, meu Pai. Não deixa o diabo peneirar este país, ó Deus. Repreenda ele do nosso meio, Senhor. Levante homens e mulheres destemidos, honestos, para propagar a tua palavra e fazer a diferença, ó Deus, porque somente o Senhor que tem o poder. Visita os hospitais, Senhor, aonde se encontram muitos enfermos, muitas pessoas sofrendo, meu Deus. E vale, meu Pai, dando, Senhor, a tua graça. Oh, papai, visita os presídios, os orfanatos, os asilos, Senhor. Oh, papai, liberta as autoridades civis, abençoa as autoridades eclesiásticas, faça uma obra, meu Deus e meu Pai, nas autoridades militares, Senhor, porque este país é teu, porque nós somos a tua criação, e é somente a ti que nós podemos clamar e ter a certeza da resposta. Ó Senhor, queremos te agradecer por tudo, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.